Olá a todos, bem-vindos ao canal Geopoliticando, naquele que possivelmente será o último vídeo do ano para o canal, né, sendo que eu pretendo tirar algumas férias. E talvez no final do dia eu consiga gravar mais um vídeo e deixar ele pronto para segunda-feira, mas não garanto. Então, se tiver vídeo na segunda, eu gravei na sexta, porque até tem algum assunto ali que eu gostaria de tratar ainda. Mas não garanto. Pessoal, então eu aproveito para desejar boas festas a todos. Quem não comemora as festas, eu desejo um bom feriado, um bom final de ano. E recomendo a vocês, né? Eu gostaria que todos aproveitassem esses dias, né, comendo, bebendo, como diz a escritura, né, gozando do fruto do seu trabalho. Porque a nossa vida aqui ela é muito curta. Né? Nós vemos todas essas ameaças que nos cercam, nós não sabemos quando que isso aqui tudo termina. E nem devemos ter medo, nós devemos nos precaver, sim, para que a gente permaneça aqui o máximo possível, até para auxiliar os que nos são dependentes, né? Mas sem medo, né? Nos informando aí para que o melhor aconteça conosco, né? Porque ninguém quer sofrer, né? Ninguém é masoquista, né? Mas eu queria começar aqui rapidamente tratando de duas matérias, bem rapidinho, e depois partir para a matéria principal, a terceira delas. Primeiro eu quero chamar a atenção aqui para o fato de os servidores do Banco Central aprovarem um estado de greve, né, como uma declaração política para o ano de 2024. Bom, primeiramente que os funcionários do Banco Central são funcionários públicos com uma remuneração razoavelmente grande em comparação com a média brasileira. Então você imagine que se para eles está ruim, como é que está para o cidadão comum? Tudo isso, pessoal, é fruto dos lockdowns. Todo esse desastre econômico começa ali, né? Na verdade, não começa ali, mas se desencadeia ali. Isso já vem por conta de responsabilidades anteriores, né, nas contas públicas e tudo mais. O Brasil e o mundo são uma bagunça completa. As pessoas pagam pelos pecados que cometem, né? Chega uma hora que os pecados são tantos que não tem como evitar. Mas os funcionários públicos, eu não digo que os do Banco Central do Brasil, eu não sei, né, o que cada um fez, mas a maioria deles foram os maiores patrocinadores da ideia do fique em casa, né, porque eles imaginavam que, seja o que for, o salário vai cair de qualquer maneira, então melhor ficar em casa. Só que a economia quebrou, né, pessoal? Os empresários estão fechando as empresas, o governo não está mais arrecadando, há uma possibilidade de uma falência generalizada. Ninguém pinta esse cenário, eu tenho pintado. Eu acho que ano que vem vai ser bem pior do que eles estão projetando, e aí isso reflete nos cofres públicos, né? E aí eles querem mais aumento, sendo que quem paga a conta está quebrado. Eu acho que não vai ser possível não, mas vamos ver o que vai dar isso aí. E por falar em quebradeira, né, queda nos gastos do consumidor é um grande risco para a economia dos Estados Unidos em 2024. Imagine se o norte-americano está planejando diminuir os gastos e já não está gastando tanto quanto gastava, imagina no que vem, o que vai ser do resto do mundo, que é muito mais pobre. E aí nós vemos essas altas que não terminam nunca nas bolsas, né? Quero dizer, papel aceita tudo, os dígitos do computador aceitam tudo. Enquanto a economia real, nós vemos que está quebrada. Nós vemos aí e já mostramos para vocês que os grandes investidores estão desde o começo do ano vendendo bilhões em ações, né, porque eles têm tantas ações que eles precisam ir num movimento lento, ir distribuindo, como se diz, né, para que o preço não caia. Imagine se eles botassem tudo à venda de uma hora para outra, o preço iria a centavos, né, de coisas aí que estão supervalorizadas. Então eles vão vendendo aos poucos, eles sabem quando é que eles vão virar a chave e a sardinhada vai mordendo a isca, né? Vamos ver como é que isso vai acabar. Isso também acontece nas cripto, em todo lugar. Alguns vão ficar presos, né? Outros vão ser rápidos, né? A sardinha rápida, ela vai lá, morde e cai fora, né? Só que ninguém nunca sabe quando vem, né? Eles sabem, mas os menores não sabem. Também isso não é uma recomendação para que ninguém faça nada, né? Compra, venda, nada. É só uma opinião minha. Mas o que eu queria tratar com vocês, essa matéria, porque eu gostei muito da maneira como ela começou. Ela é uma matéria do Asian Times, um órgão aí que não costuma fazer as matérias com esse tipo de viés,
mas dessa vez fez. Eles colocam o título seguinte: Israel à sombra do declínio americano. E dizem que o Hamas é uma ameaça existencial menos significativa do que o colapso da liderança dos Estados Unidos. O que eu achei interessante é o seguinte: eles citam aqui no começo da matéria Jeremias, a profecia dele que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo: o que você vê? E eu disse: vejo uma panela fervendo e a sua face está voltada para o norte. Então o Senhor me disse: do norte irromperá um mal sobre todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra. Você não vai escapar, nem eu. Eu acho interessante eles citarem isso aqui, pessoal, porque é exatamente aquilo que eu digo na comunidade fechada. Muitos de vocês que ouvem isso aqui pensam: eu não acredito em profecias, para mim é uma bobagem. Muitos nem em Deus acreditam. E outros, tantos acreditam. Só que não importa tanto o que você ou eu acreditamos, e isso é o que eu costumo dizer na comunidade: importa nós sabermos no que acreditam os líderes mundiais, aqueles que têm a caneta na mão e que decidem o que vai acontecer. E, obviamente, as cabeças em Israel, as cabeças nos Estados Unidos, acreditam nas profecias de Jeremias. E os russos, a inteligência russa, as cabeças russas, sabem disso. Tanto é que eu já vi interpretações, né, de lideranças russas sobre o dispensacionalismo norte-americano protestante, né, que coloca a Rússia como o Gog, da terra de Magog, como vilão da história nas profecias. E eles, russos, sabedores disso, né, que se colocam como catecon, aqueles que impedem o anticristo, eles interpretam as escrituras de outra maneira, porque uma boa parte deles é cristão também. E quase como o Islã, né, que coloca os Estados Unidos como o grande Satã. Então cada um interpreta de uma maneira, e é importante você saber como eles interpretam. E aí quando eles colocam isso aqui na matéria, você está vendo que eles estão falando da Rússia. E aí você sabe que ou a profecia ela se realiza porque existe um criador, ou ela é autorrealizável porque as pessoas acabam vestindo o papel daquele personagem citado na profecia, ou porque querem ou porque o adversário coloca a pecha nelas, e aí se elas não vestirem o papel, elas vão acabar sendo massacradas sem se defender. E aí ele começa a matéria dizendo o seguinte: estritamente falando, a guerra de Israel em Gaza não é uma tragédia, mas antes um acidente de onda. Muitas guerras esperam anos para acontecer até que não possam ser interrompidas. Essas são as tragédias. Isso nunca deveria ter acontecido. A inteligência israelita tinha os dados. Agora, isso aqui eu até faço uma pausa. Quando eu falei isso aqui, já no primeiro dia, eu disse: olha, isso aí não faz sentido nenhum. Muitos me criticaram. Eu disse: não é possível que a maior inteligência, uma das maiores inteligências do mundo, não tenha esses dados. Não sabia que isso iria acontecer. E agora eles estão admitindo, né, oficialmente, que eles tinham, a inteligência israelense tinha os planos para o ataque do Hamas em 7 de outubro com 1 ano de antecedência, bem como avisos urgentes de oficiais de escalão inferior pouco antes do evento. Mas a alta liderança militar e política os rejeitou. Agora, a pergunta é: por que rejeitou isso? Será que não acreditava que de fato eles teriam coragem? Ou será que havia uma conveniência em que determinadas coisas acontecessem para que eles pudessem levar algum determinado plano adiante? Entende? Então fica essa dúvida que nós nunca vamos conseguir responder. Porque quem sabe, né, vai levar isso junto consigo para o pós-vida. Né? Só Deus sabe disso de fato. Né? Aí eles falam aqui de um padrão que já aconteceu, de que Stalin recebeu os planos para a Operação Barbarossa de seu espião Victor Sorge. A inteligência naval dos Estados Unidos recebeu avisos sobre o ataque a Pearl Harbor. E o FBI tinha as peças do quebra-cabeça do 11/9, mas não conseguiu encaixá-las. Será que não conseguiu encaixá-las? Ou será que a história é bem outra, é muito mais tenebrosa do que essa? Será que, por exemplo, os Estados Unidos, sabendo que haveria o ataque a Pearl Harbor, não deixou acontecer para poder ter a justificativa perante a opinião pública para entrar na Segunda Guerra? Bom, isso são águas passadas, né? Mas aqui eles dizem uma coisa bem certa: os serviços de inteligência não são recompensados por avisos oportunos, mas por servirem a agendas políticas dos seus senhores. E os lendários espiões de Israel acabaram por não ser diferentes dos seus homólogos de outros países.
acreditando que 40 milhões de dólares por mês em subsídios do Catar e outras concessões econômicas manteriam o Hamas quieto, o governo israelita recusou-se a considerar qualquer outra coisa. Será que eles acreditaram nisso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas enfim, isso aqui também não interessa tanto. O que interessa é nós tratarmos dessa questão das profecias. E eles falam toda essa questão aí do que aconteceu com Israel e tal, e cada um tem uma opinião, e são milhares e milhares de opiniões, e só não são milhões porque a maioria das pessoas não se interessa por isso, né? Mas os que se interessam, cada um tem a sua opinião diante do que aconteceu. Agora, isso aqui é o que é mais interessante na minha visão nessa matéria. Eles dizem, o perigo existencial para Israel nem vem da fronteira sul, mas sim, como diz em Jeremias 1, de 13 a 14, do distante norte, especificamente da Ucrânia. A administração Biden imaginou anteriormente que poderia forçar uma mudança de regime na Rússia através de sanções paralisantes, que foram um tiro no pé. Em vez disso, uma grande parte do comércio mundial e das correntes financeiras contornou as sanções americanas, deixando a Rússia com receitas petrolíferas pouco diminuídas. Eu acho que até aumentaram as receitas porque eles criaram um mercado com preço paralelo, tanto é que a moeda deles valorizou bastante, né? E também com fornecimento constante de componentes de alta tecnologia provenientes da China diretamente, através de intermediários como a Turquia, o Cazaquistão, a Geórgia e a Armênia. Até porque eles colocaram a China também na berlinda, né? Em vez de entrar em colapso de 50%, como o Biden previu, a economia da Rússia cresceu 3% em 2023, depois de contrair apenas 2% em 2022, e nem por conta da guerra, mas por conta dos resultados que o mundo inteiro passou durante o período do flagelo, né? Putin tinha um índice de aprovação de 80% em outubro. Veja só, quem é que tem 80% de aprovação dentro do país? Outubro desse ano, 80% de aprovação. E a equipe de Biden provavelmente, se eles não conseguirem fazer algum tipo de jogada como aquela que eles estão fazendo lá naquele estado, querendo tirar Trump da cédula de votação, se eles não fizerem algo virando a mesa ou algo nesse sentido, provavelmente o Trump vai voltar para o poder. Então quer dizer que o Biden se deu mal nisso tudo. A equipe de Biden é responsável pelo erro mais grotesco na história conturbada da política externa americana. Não sei nem se eles não estão falando daquela saída do Afeganistão, porque aquilo lá foi grotesco, né? Então nós vemos aí que a liderança ocidental parece que está acometida de algum tipo de loucura até. Parece que Deus pesou a mão na mente, né? Primeiro que eles colocam um homem que não teria condições mentais de estar lá no poder. Todo o mundo vê, até uma criança percebe isso. Então, como é que pode um país tão poderoso estar nas mãos de uma pessoa que está com os problemas que o Biden está, né? Então, todo mundo faz de conta, né, que não é assim. Então, é inacreditável que um país daquele passe por isso. Por quê? Porque eles botaram na vice-presidência uma pessoa que estava lá só para cumprir a cota, para trazer votos, né? E aí eles não podem tirar o Biden, porque já pensou a Kamala Harris no poder? Seria uma loucura na concepção da elite democrata. Eles jamais permitiriam isso, né? Então o Ocidente não consegue produzir projéteis suficientes, né, para confrontar a Rússia, enquanto a Rússia, né, teria aí milhares. Ambos os lados perderam entre 70 a 100 mil pessoas e 3 ou 4 vezes esse número de feridos. Mas a Rússia tem várias vezes mais pessoas. Por quê? Porque é a Ucrânia que está mandando pessoas. Os outros países não mandam, salvo alguns voluntários, né? Nenhuma das Wanderwaffen do Ocidente fez a diferença. E os russos têm alguns equipamentos de ataque e defesa próprios desagradáveis, bem como uma clara superioridade aérea. Então aqui eles estão admitindo que o Ocidente está fracassando lá, e pior, eles foram lá e instigaram a Rússia. A Rússia estava disfarçadamente dentro do projeto liberal globalista ocidental, tanto é que o Putin participava até das reuniões do Fórum Econômico. Eles estavam se integrando, sempre com o pé atrás, porque o russo também é tão desconfiado quanto o americano, né? Nenhum dos lados de fato confiava um no outro, mas eles estavam aí
numa mesa de negociações liberal mundial, né? E aí as máscaras caíram, né? Quando a OTAN começou a querer colocar os equipamentos lá perto da fronteira e os russos começaram a se sentir pressionados e viraram a mesa. Então agora a pior coisa de um monstro, eu não sei se é a pior, mas eu acho que sim, é quando ele tira a máscara, porque quando ele tira a máscara ele não precisa mais disfarçar que ele é bonzinho. Porque o monstro, quando ele disfarça que é bonzinho, ele só ataca às vezes de forma sorrateira, né? Dá o tapa e esconde a mão. Mas agora os monstros de ambos os lados tiraram a máscara. Então, dificilmente isso aí vai voltar atrás. E a questão com a China também está indo para esse rumo aí. Daqui a pouco não tem mais volta. Enquanto isso, os Estados Unidos vai perdendo o papel de liderança, porque cada vez mais países estão sentindo a fraqueza, cada vez mais países querem tirar a forra de um ressentimento antigo. Às vezes até forras pessoais de lideranças políticas, que, por exemplo, não é nem uma questão de um país, mas de uma liderança política que eventualmente foi presa por conta de forças estrangeiras, né, que depois, por um motivo ou outro, acharam mais conveniente soltar aquela liderança política, achando que, bom, se nós prendemos e nós soltamos, ela vai comer na nossa mão. E eu acho que não vai ser bem assim, né? É só uma hipótese, né? Não estou nem citando país nenhum onde isso eventualmente possa acontecer. Então, ressentimentos ou ter acontecido, né? Então, ressentimentos como esses aí influenciam também numa posição política, né, diante dos fatos que estão acontecendo. Então, eles dizem aqui, embora a aliança americana seja indispensável para Israel a curto prazo, o declínio do poder americano contribuirá para o cerco estratégico de Israel ao longo do tempo. Isso também é profético. Onde até alguns dizem que aquela profecia dos leõezinhos de Tarsis, né, que ficarão rugindo ao longe, no sentido de que até gostariam de ajudar Israel, mas vão ser como leõezinhos, né? Quer dizer, têm a força, a coragem, mas serão fracos demais para reagir. Então existe uma escatologia, e Israel inclusive está preparada para isso, né? De que um dia muitos países cercariam Israel. E parece que a coisa está se configurando assim. A partir do momento em que os Estados Unidos se enfraquecem ao ponto de não conseguir nem eles se manter de pé futuramente, quem é que vai defender Israel? Por exemplo, colocando um porta-aviões lá na costa do país, como eles fizeram agora. E aí, assim como eu falei em vídeo anterior, não sei se aqui ou em outro canal, já não lembro mais, porque a gente trata de tantas matérias, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, ou em um vídeo anterior, às vezes a gente tem de chegar no fundo do poço para lembrar que Deus existe, porque nós ficamos nos agarrando a deuses que nós mesmos criamos. Nós criamos o Deus do nosso trabalho, como se fosse o nosso trabalho que nos sustenta, do nosso dinheiro, no caso aqui dos equipamentos de ataque e defesa, como porta-aviões, etc., e as pessoas ficam se apegando a esses pequenos ídolos, né, como se fosse da matéria que viesse a defesa. E não é. Tanto para as pessoas, como indivíduos, como para países, né, em vão vigia a sentinela se Deus não guarda a casa, né? Então eu penso que muitas coisas só vão ser, vamos dizer assim, redimidas quando as pessoas se confrontarem com o seguinte, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito nacional, de que só há um que nos sustenta, que é o Criador. E de resto, né, são meras ilusões. Mas até lá nós vamos nos agarrando nas ilusões. Não é isso? Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu espero que vocês aproveitem esse final de ano, curtam com a família, aproveitem as liberdades enquanto nós as temos. Elas estão acabando, o mundo está ficando cada vez mais complicado. Então, quando eu digo comam, bebam e gozem do fruto do seu trabalho, não é eu que digo isso também é uma palavra das Escrituras, né? Mas não no sentido de fazer isso de forma em glutonaria, em beberragem, enfim, é aproveitar, né? Aproveitar, curtir a vida, conversar com os amigos, com os familiares que você gosta,
dar uma passeada, né? Enfim, aproveitar. Muito do nosso tempo é dedicado a trabalhar, né? Mais uma das nossas ilusões, nós nos agarramos a isso como se fosse isso que nos sustentasse. Mas existem certas regras na vida que são obrigatoriamente, a gente não foge delas, né? Então existem algumas situações aí que têm de ser feitas. E é isso, pessoal. Então aproveitem, e se nós pudermos nos encontrar virtualmente na segunda, tudo bem, e se não, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.